Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, abençoados, amém? Graça e paz a todos vocês. Vamos orar agradecendo a Deus que hoje tem assunto novo, hein? Hoje tem alimento novo do céu. Pai nosso que estás em nós, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. Senhor, manifesta a Tua glória em nossas vidas, revelando a Tua palavra. Aos que estão ao vivo agora pelo Facebook, pelo YouTube, que a Tua palavra não volte para eles vazia, que seja revelada, venha sobre eles espírito de sabedoria e de revelação, para que entenda e receba a graça e o apostolado, por amor do Seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Que a Tua graça se espalhe, que a Tua palavra corra por todo o Brasil e por toda a terra, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que os anjos estejam ao nosso favor, como está escrito, nos servindo, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Que a Tua palavra seja revelada em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Então pode aplaudir a Deus todo o seu coração. Glória a Deus, Abba Pai, glória a Jesus. Senhor, Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Levante sua mão direita e diga assim, Senhor, Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Nós recebemos a Tua graça e este apostolado, por amor do Seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Assim seja em minha vida e em todos os escolhidos de Deus. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus, Abba Pai. Maravilha. Pode se assentar, abençoados ovelhas de Deus. Olha, sábado que vem nós temos culto de oração profética, hein? Você que está assistindo aí ao vivo agora, estamos ao vivo no YouTube e Facebook. Sábado que vem temos culto de oração profética. Aqui no MGA, sede, Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Já anota aí, para você não esquecer. Você aqui da região, ABC. ABC é Santo André, São Bernardo e São Caetano, né? ABCD, Diadema. ABCDM, Mauá. ABCDMR, Ribeirão Pires. ABCDMRG, Rio Grande da Serra. Então, você que é da região aqui, São Paulo, São Mateus, Zona Leste, aqui pertinho, vem estar conosco também, sábado às 18 horas, culto de oração profética. O Espírito Santo me disse, hein? Não há ninguém que não precise orar. Não há ninguém que não precise de oração. Sábado é o terceiro sábado do mês, culto de oração profética aqui no MGA, às 18 horas. Amém? Você já tem o meu livro, esse é o volume 1, e esse é o mais atual, o volume 7. Tá? Do 1 ao 7. É uma coleção, tá bom? Se você não tem ainda, entre em contato pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube. No YouTube procure Ministério Graça e Apostolado, ou no nosso site graçaapostolado.com, ou na nossa rádio mgaonline.com. Lá você também encontra o link para adquirir os livros MGA Série Graça Apostolado. O primeiro, volume 1, e o mais atual, volume 7. Não fique sem, segundo a Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Adquira o seu e cresça em graça e entenda o que Deus me fez entender. Amém? Hoje temos assunto novo, bem novo o assunto, pão do céu fresquinho. O tema hoje, entendendo Colossenses 1. Deixa eu dar uma arrumada no som aqui, enquanto você pega aí Bíblia, papel e caneta. O tema hoje, entendendo Colossenses 1. Olha,
Eu não sei se você já ouviu isso que eu vou falar agora, provavelmente já deve ter percebido. É bom que você escreva. O livro de Colossenses é o livro ou um dos mais difíceis de se entender. Alguém sabia disso? Mas percebeu que é difícil? A linguagem dele. A linguagem de Paulo aos Colossenses é bem diferente de Paulo para Timóteo, para Tito. É bem diferente de Paulo para Romanos. Bem diferente de Paulo para os Gálatas. O livro de Colossenses é o livro mais difícil de se entender das cartas de Paulo. Paulo escreveu 14 cartas, 10 cartas para a igreja, não é para as igrejas. Se olhar para a igreja local, as igrejas local. Romanos, Coríntios, Gálatas. Aí a igreja local, igreja minúsculo. Se olhar para a igreja em maiúsculo, que é uma só, então Paulo escreveu 10 cartas para a igreja. Por isso que é para nós também. Se fosse para as igrejas, seria só para eles, entendeu? Mas como Paulo escreveu para a igreja, e nós fazemos parte da igreja, então é para nós também, ficou claro? Paulo escreveu 14 cartas, 10 cartas para a igreja e 4 cartas ministeriais. De Romanos a Hebreus, 10. 1º, 2º Timóteo, Tito e Filemão, 4. 10 mais 4, 14. Para nunca mais esquecer, né? O livro de Colossenses, ou a carta de Paulo aos Colossenses, pode-se dizer pela teologia, tá? Para quem tem a revelação do Espírito Santo, não. Mas teologicamente falando, para os evangélicos é um sacrifício. É uma carta difícil de se entender por causa da leitura, da linguagem de Paulo. A linguagem de Paulo aos Colossenses é uma linguagem bem sublime. Por que é uma carta difícil de entender? Porque, quer escrever aí? A igreja de Colossenses era uma igreja que estava em um outro nível da fé. Era uma igreja muito madura, diferente de Coríntios, diferente de Romanos. A igreja de Colossos é uma cidade, quem morava lá, colossenses, como quem mora em Santo André é andreense, quem morava em Colosso era colossense. Então, a carta de Paulo a eles, aos colossenses, era por ser uma igreja muito bem estruturada, não financeiramente falando, estruturada, fundamentada na palavra, tá? Então, a carta de Colossenses é uma carta bem difícil de se entender. Principalmente para os evangélicos. Para nós em graça, nem tanto. Difícil, mas nem tanto, porque nós entendemos o apostolado que recebemos de Paulo. Mas, se você conversar com um crente da lei normal, um batista, um presbiteriano, ele não entende nada de Colossenses. Um pentecostal, então, o pentecostal é difícil de ler a Bíblia, né? Eles gostam muito de sapatear, mas é fraquinho para ler a Bíblia. Então, quando você fala está escrito, ele já não gosta muito. Você fala, está escrito, ele já não gosta. Eles gostam de revelação, gostam de sapatear. E o fundamento da igreja não é sapatear. O fundamento da igreja é a palavra. Amém, abençoados? Vamos lá? Entendendo Colossenses 1, hoje vai ter muita revelação, hein? Que em Colossenses 1, literalmente, especificamente, uma carta escrita para uma igreja em graça, que de fato estava debaixo do apostolado. Se mandar uma carta dessa para a Assembleia de Deus, não entende nada. Não entende, porque para entender Colossenses, você tem que estar em graça. Antes de você estar em graça, eu duvido que você entendia ou que você lia Colossenses, quando você estava aí nas igrejas da lei, que era uma carta difícil de se entender. As palavras de Paulo é uma palavra difícil. Só entende mesmo quem está em graça e debaixo do apostolado. Amém? Vamos lá? O tema hoje é alimento novo. Entendendo Colossenses 1. Bíblia, papel e caneta. Você precisa de caneta, hein? Para anotar, para sublinhar, para fazer um círculo, para escrever a revelação, a anotação. Vamos lá? Colossenses capítulo 1, verso 1. Paulo se apresentando primeiro. Paulo, o que Paulo era? Apóstolo de Cristo Jesus. Mas como que ele era apóstolo? Quem fez ele apóstolo? Pela vontade de Deus. Está claro ou não está claro? E ele estava com quem? Com o irmão Timóteo. Eu terminei quarta-feira passada, 1 Timóteo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, entendendo 1 Timóteo, não é isso? Terminei semana passada? Depois eu mexo com 2 Timóteo. O Espírito Santo
quis conciliar primeiro Timóteo com Colossenses. Por quê? Porque Paulo estava com quem aqui em Colossenses? Com Timóteo. Então, você viu a instrução que ele deu para Timóteo. Agora, Colossenses. Você percebe que o Timóteo andava com Paulo. Amém, abençoado? Era um auxiliar de Paulo. Então, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, junto com o irmão Timóteo. Para quem que ele escreveu? Aos santos e irmãos fiéis, olha lá, em Cristo. Fiéis em Cristo. Que estão aonde? Em Colossos. Para aí. Vocês já devem ter ouvido aqui várias vezes que a Bíblia, ou na Bíblia, contém uma palavra profética. Se não fosse assim, essa carta aqui já não serviria para nós. Porque Colossenses 1:2 ele fala, ó, aos santos que estão em Colosso. Eu estou em Santo André. Você que está ao vivo, você está onde? A Maria e o Dirceu estão em Piracicaba. A outra, o Dirceu de São Paulo e a Marli estão lá no Ipiranga, na rua Cipriano Barata. Conhece Cipriano Barata? Então eles estão lá. O abençoado Carlos Olímpio está lá em Bauru. O abençoado Gildo Gomes, hoje eu adicionei ele no nosso grupo MGA do Rio de Janeiro. O abençoado Gildo Gomes está lá em São Gonçalo. A pastora Zilda está lá no Rio de Janeiro, lá em Banco. Quer dizer, então, se não fosse uma palavra profética, já não serviria para nós. Consegue entender? É assim que o Espírito Santo nos ensina, deixando claro que a palavra de Deus ela permanece para sempre. Então, quando você entende que a palavra permanece para sempre e que profeticamente ela não foi e nem teria como ser escrita só para X pessoas. Consegue entender? Se fosse escrita só para X pessoas, e a Y pessoas? E a Z pessoas? E as pessoas que iriam nascer ainda, por exemplo, nós. Porque quando Paulo escreveu aos Colossenses, nós ainda não tínhamos nascido. Se não fosse assim, qual seria a palavra para nós? Porque não vai fazer uma outra Bíblia, tá claro? Então, pelo Espírito Santo, entendemos que a Bíblia ela é uma palavra profética. O que é uma palavra profética? É uma palavra que sai da boca de Deus. Na letra, primeiramente falando, foi escrita aos Colossenses. Na letra, isso é inegável. Colossenses 1:2, aos Colossenses. Isso na letra. Mas profeticamente, a mim, a você, as ovelhas, as ovelhas que vão nascer ainda. Porque as ovelhas que vão nascer ainda vão se encaixar com Efésios 2:8, pela graça são salvos. As ovelhas que vão nascer ainda em Cristo vão se encaixar, quem agora está em Cristo, nova criatura é, segundo Coríntios 5:17. É o que fica claro que a letra foi escrita primeiramente para eles, mas profeticamente para nós ou para as ovelhas que ainda vão nascer. Só se ficou claro, só se ficou claro. Quem entendeu? Você entendeu isso aí? Se não fosse assim, de tempo em tempo teria que escrever uma nova Bíblia. Por quê? E os que não nasceram ainda? Eles não estão em Colosso? Eles vão nascer aonde? No Japão? Vai nascer na Inglaterra? Vai nascer nos Estados Unidos? Vai nascer no Brasil? Então ficou claro, para mim está claro há muitos anos, espero que para todos vocês, que a Bíblia, ou na Bíblia, contém uma palavra profética. O que isso quer dizer? É claro que ela foi escrita num dia, num tempo, para alguém, mas isso na letra, profeticamente pelo Espírito Santo, não só para eles. Eles eram ovelhas, nós também somos. O que Paulo disse em 2 Coríntios 4:13? Temos o mesmo espírito de fé. Então, se foi escrita para eles que eram ovelhas, também é para nós que somos ovelhas. Amém? Verso 3, então, começando agora. Entendendo Colossenses 1, verso 3. Daqui a pouco vai ferver, hein? Daqui a pouco tem revelação fortíssima aqui, logo no capítulo 1. Entendendo Colossenses 1, verso 3. Graças damos a Deus, Paulo falando, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Vocês estão vendo o que é viver em graça? Aqui já tem 2 fundamentos de viver em graça. Tem caneta aí?
Colossenses 1, versículo 4. Ó. Olha lá. A vossa fé e o amor. Então, o que é viver em graça? Dois fundamentos, é claro que não são só esses dois. Dois fundamentos de viver em graça é a fé. Em quem? Olha lá. Colossenses 1, 2. Ó. Fiéis em Cristo. Então, a nossa fé está em quem? Em Cristo. E a prova de viver em graça é o amor. Porque quando você tem o amor, segundo Coríntios 5,16, você não conhece ninguém? Segundo a carne. Que se for para conhecer segundo a carne, então ninguém é salvo. Não é isso? Porque vai ver só defeito, né? Versículo 5, Colossenses 1,5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Para aí. Olha lá. Ó. Qual esperança que está nos reservada no céu? A vida eterna. Mas a vida eterna é a salvação. Já falei isso, hein? Que nós já temos, ou já somos, mas não estamos nela ainda. Está claro? Olha Paulo falando esse assunto aqui. Ó. Então, a salvação, pela graça sois salvos. Nós já somos salvos. É como uma herança. Só que você não pode mexer na herança ainda. Está claro? Você tem a herança. No tempo certo, você vai herdar a sua herança. Você já tem ela. Você já pode até fazer conta já, tá? Nossa, eu tenho 1 milhão de herança, posso comprar um carro de 100 mil, posso comprar uma casa de 400. Você já pode fazer plano. Só não pode comprar ainda. Você não pegou a herança. Mas você já pode fazer os planos. Está entendendo? Então a salvação é uma herança. Por isso que ela é chamada de vida eterna. Está claro aí? Colossenses 1. Vocês têm que entender isso aí para saber explicar. A salvação é a vida eterna. Já somos salvos, mas ainda não estamos na vida eterna. Não precisava nem explicar, né? Porque nós estamos aqui na vida terrena ainda. Em Coríntios 15, Paulo fala qual o terreno, também os terrenos. Então nós estamos na terra. E qual o celestial, tais os celestiais. Quer dizer, qual o Adão, a carne aqui, tudo na terra é filho de Adão. E qual o celestial, que é Cristo, também os celestiais. Como ele está lá, nós ainda vamos para lá. Estamos aqui ainda, é fácil de entender, né? Você não precisa nem... Colossenses 1, versículo 5. Por causa da esperança que está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. O que ele está dizendo? No mínimo, vocês já ouviram que pela graça sois salvos. Então, essa é a nossa esperança. Amém, abençoado? Esperança quando? Depois que a gente morrer. Herdar a vida eterna. Verso 6. Ouviste pela palavra da verdade do Evangelho que já chegou a vós. Graças a Deus. Né? Olha só, Paulo falando, escrevendo para eles. O Evangelho tinha chegado a eles. Diga assim, ó, como já chegou também a nós. Está claro aí? Consegue acompanhar? A verdade é paralela? Paulo falando com os colossenses e eu falando com vocês. O Evangelho é o mesmo. Verso 6. Em todo o mundo, este evangelho vai frutificando. Para aí. Vamos entender a linguagem de Paulo e o tempo que ele estava. Colossenses 1,6. Quando diz, em todo o mundo, esse evangelho... Em todo o mundo, aonde? Porque os Estados Unidos não existia ainda. O Japão não existia. O Brasil só tem 500 e poucos anos. Não é? São Paulo não existia. Santo André, 400 e poucos. Não existia. Então, quando Paulo disse em todo mundo, ele se referia ao tempo dele. Aquele tempo já tinha Itália, tinha Etiópia, né? Tinha Israel, tinha Egito, tinha Jerusalém. Está claro aí? Tinha Damasco, tinha Belém, tinha Caná, tinha Galileia. Está claro aí? Mas não tinha ainda Estados Unidos, não tinha Japão, não tinha Brasil. Então, quando ele diz em todo mundo, ele está se referindo aos dias dele. Agora eu posso usar também em todo mundo hoje, porque hoje tem internet, o evangelho vai frutificando todo mundo, porque tem internet, tem WhatsApp, tem Facebook, amém? Colossenses 1, 6. Em todo mundo este evangelho vai frutificando. Quando Paulo fala evangelho, ele quer dizer graça, tá? Amém, abençoado? Na verdade, a palavra evangelho, que significa literalmente boas novas, é a graça. Por quê? A graça é as boas novas. Pela graça você é salvo. Isso é uma boa notícia, né? Então, o evangelho quer dizer graça.
Colossenses 1,6. Em todo mundo este evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste o quê? Aí, tá claro ou não tá claro? A graça de quem? Agora, para aí. Sublinha aí, ó, a graça de Deus. Qual é? Essa pergunta é mó fácil, hein? Essa pergunta não tem como errar. Qual é a graça de Deus? Não. Hã? Não. Qual é a graça de Deus? Vou dar uma dica. Qual é a graça de Deus por nós? Cristo abençoado. A graça de Deus por nós é Cristo, não tem outra graça. Por isso que Paulo disse, fortifica-te na graça, quer dizer, fortifica-te em Cristo. Crescer na graça, crescer em Cristo. Então, a graça de Deus por nós foi o quê? Cristo. Abra Romanos 5. Vamos ver a graça de Deus aqui, ó. Abra Romanos 5. Romanos 5. Essas coisas vocês têm que anotar no caderno. Por quê? Porque você vai pregar, você é evangelista, você vai ensinar. Ó, olha aqui a graça de Deus. A graça de Deus é Cristo. Aqui a graça, ó. Romanos 5, verso 8. Olha a graça aqui. Romanos 5, 8. Ó, olha a graça. Olha a graça sem estar escrito graça, hein? Ó, Romanos 5, 8. Deus prova o seu amor para conosco. Cadê a graça? Em que Cristo morreu por nós. Diga comigo, essa é a graça. Diga, essa foi a graça de Deus por nós. Então, qual foi a graça de Deus por nós? Cristo morrer por nós, nos dar vida eterna, nos salvar. Romanos 4, 25. Olha Romanos 4, 25. Ele foi entregue por nossos pecados. Essa é a graça. E ressuscitou para nós justificar. Essa é a graça. Ou seja, eu não fiz nada e ele morreu por meus pecados. Eu não fiz nada e ele ressuscitou para me justificar. Eu não fiz nada, Romanos 5,8, e ele morreu por mim. Essa é a graça de Deus. Está claro ou não está claro? Alô, a graça de Deus, escreva isso. Tem pregadores que já não pregam mais a graça, né? Tem pregadores que já não pregam mais a graça. Estão preocupados em provar suas teses teológicas, as suas interpretações. Alguns já não pregam mais a graça. Então escreva no seu caderno aí, ó. A graça de Deus é o que Cristo fez por nós. Essa é a graça. Pregar a graça não é falar que Jesus já voltou no ano 70. Isso não é pregar a graça. Pregar a graça é anunciar, é ensinar o que Jesus já fez por você. Ele já morreu para te salvar. Por exemplo, Romanos 4, 25. Isso aqui é pregar a graça. Aqui Paulo estava pregando a graça. Em Romanos 4, 25. Olha lá, ó. Ele morreu ou ele foi entregue por nossos pecados. Isso aqui é a graça. E ressuscitou para a nossa justificação. Quem cita Romanos 4, 25, quem ensina Romanos 4, 25, quem anuncia Romanos 4, 25, está pregando a graça. Então escreva aí, a graça não é uma doutrina. O que eu disse? Doutrina é um apostolado. Está claro? A graça não é uma doutrina. A graça é o que Deus fez por nós em Cristo. Isso é graça. Você quer ver? Abre em Romanos 1. Olha a graça aqui, ó. Romanos 1:5, que é o nome desse ministério. Romanos 1:5. Recebemos a graça e o apostolado. O que é receber a graça? É receber o que Deus fez por nós em Cristo. Então, Romanos 4, 25. Ele morreu por meus pecados. Se eu recebo isso, eu estou recebendo a graça. Está claro aí? Romanos 4, 25, parte B. Ele ressuscitou para a minha justificação. Se eu creio que eu estou justificado, eu estou recebendo a graça. Eu estou dentro de Romanos 1,5. Está claro aí? Pregar a graça não é querer fazer as pessoas crer, concordar com suas interpretações. Não. Anunciar a graça é anunciar o que Deus fez por nós em Cristo. Quando você chega em alguém que você não conhece, e você fala assim, ó, Jesus morreu pelos seus pecados, e ele ressuscitou para te justificar. Você crê que ele morreu na cruz? Creio. Você crê que ele morreu? Creio. Então você está pregando a graça. E se a pessoa concorda, se ela crê nisso, ela está recebendo a graça. Olha lá, Romanos 1,5. Ele está recebendo a graça e o apostolado, que é a doutrina da graça. Escreva aí, ó. Diga comigo, o apostolado é a doutrina da graça.
Amém? O apostolado não é a graça. Graça é uma coisa, apostolado é outra. O apostolado é a doutrina da graça. É o apostolado que diz, pela graça sois salvos. É o apostolado que diz, quem está em Cristo, nova criatura é. É o apostolado que diz, agora você em Cristo é mais do que vencedor. É o apostolado que diz isso. Amém? Que é a doutrina da graça. Então volta lá para Colossenses, que é o meu assunto hoje, o tema Entendendo Colossenses 1. Alguns aí já não pregam mais a graça, hein? Lamentavelmente. Está preocupado em denegrir igrejas, em denegrir pastores, pregadores, já não anuncia mais a graça. É uma vergonha. Nós somos pregadores do Evangelho, anunciadores da graça de Deus em Cristo. Então, anunciar a graça de Deus em Cristo. Amém? Colossenses 1, versículo 7. Colossenses 1, 7. Aprendeste isto o quê? A graça de Deus em verdade, verso 6. Aprendeste isto com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo. Tem gente hoje que está aí com picuinhas, mudando a Bíblia, dizendo que não existe mais apóstolo, que não existe profeta, que não existe pastor. Então fala também que não existe mais ministro de Cristo, né? Porque Paulo, o pastor, ele é um ministro de Cristo. Ah, pastor é um só, pastor é Jesus. Depende para que lado da Bíblia que você está olhando. Se você olhar para João 10, Jesus é o bom pastor. Se você olhar para Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para pastores. Então, Jesus é um pastor com P maiúsculo. João 10. Efésios 4:11, eu sou pastor em minúsculo. Ou seja, uma ovelha que ensina, que cuida de outras ovelhas. Longe de mim comparar com Jesus. Não precisa falar que Jesus é um só. Isso não precisa falar. Quem é que não sabe que Jesus é o bom pastor? Quem é que não sabe disso? Agora, é preciso ter conhecimento, né? E sensatez para entender que Jesus... Eu estava falando com um pastor esses dias, um pastor radical, extremista. Quando eu vi que ele era radical, eu parei. Jesus disse para não dar pérolas aos porcos. Quando eu vi que ele era radical, extremista, eu parei o ensino. Eu estava instruindo ele, ensinando, mas eu vi ele é radical. Não, pastor é só Jesus. Não existe pastor. Jesus é uma... Pau abençoado. Aí comecei a citar o texto. Não, aí eu parei. Radical, extremista, intransigente. Sabe o que é intransigente? Não se permite ser admoestado, é ser ensinado. Intransigente é uma pessoa que você fala, quanto que é 1 mais 1? Ele fala 3. Fala, não tem como ser 3, ó. 1 mais 1, 2. O que é intransigente? Não, é 3. Eu morro, mas nunca vou falar que é 2. Eu morro dizendo que é 3. Você não sabe que 1 mais 1 é 2? Não, para mim é 3. Isso é ser intransigente. Não, eu nasci nessa religião, não vou mudar nunca. Minha avó era católica, meu pai é católico, minha mãe é católico, eu nasci assim, vou morrer assim, não quero nem saber. Isso é ser intransigente. Quem entendeu? Aí quando eu vi que o pastor era intransigente, eu parei de ensinar. Porque Jesus disse para não dar pérolas aos porcos. Falei para ele assim, ó, terminando a conversa, eu falei, se você não entende Jesus, pastor com P em maiúsculo, e eu, pastor com P em minúsculo, se você não entende Hebreus 3, Jesus, o apóstolo com A maiúsculo, e eu, Efésios 4:11, apóstolo com A minúsculo, se você não entende isso, vamos parar a conversa. Não, porque... Parar, porque Deus não é Deus de confusão, e eu evito questões tolas. Está claro ou não está claro? Parei na hora. Claro, você está mostrando o texto na Bíblia. Você está mostrando o texto. Você está mostrando, uma pessoa é radical. Porque houve alguns por aí, né? Aí vira Salmo 32:9. Você lembra do Salmo 32:9? Não sejais como o cavalo e a mula, que não tem entendimento. Tem gente que é assim. Tem gente que é igual o cavalo e a mula. Você está falando, você está mostrando, está dando texto na Bíblia, mas não. Então, é igual cavalo, igual mula. Não tem entendimento. Houve alguns por aí. Aí se tornam radicais também. Não são maleáveis. Espera um pouquinho. Como é que você está vendo? Ó, eu estou vendo assim, ó, em João 10, Jesus é o bom pastor. Ele é o único pastor das ovelhas. Claro, ele que deu a vida pelas ovelhas.
Mas aqui em Coríntios 12, 28, em Efésios 4, 11, Paulo diz que ele mesmo, sabe o bom pastor Jesus? Ele colocou pastores na igreja. Você tem que entender, é a Bíblia, é a palavra. Ninguém está inventando, está escrito. Mas se a pessoa é radical, é intransigente, é extremista, aí tem que deixar de mão. Colossenses 1. Sublinha aí, verso 7. Aprendeste isso com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é, sublinha aí, fiel ministro de Cristo. Sublinha aí. O que é um ministro? Ou o que faz um ministro? O que faz um ministro? Ministra. Está claro ou não está claro? O que faz um ministro? Ele ministra. E o que eu estou fazendo aqui agora? Ministrando. O que é ministrar? É ensinar. E quem é que ensina? Um mestre. Não, Jesus é o mestre, ele é o único mestre. Para, irmão. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns como mestres. Eu estou ensinando agora. Um mestre ensina. Um mestre ministra. Eu tenho misericórdia, compaixão desses radicais, tolos, insensatos, que não param para ouvir, talvez com medo de descobrir que está errado. E isso é um orgulho, isso é uma vaidade, isso é uma soberba, né? Quando a mulher prova para o marido que ele está errado. O cara fica louco, ele não quer. O marido fica, não, a mulher vai falar quem é a mulher. Fala, isso é orgulho, isso é soberba. Está errado, está certo, está certo. Se tiver escrito, eu creio. Então, ninguém aqui é dono da verdade. Ninguém aqui é dono da verdade. Longe de mim, nunca falei isso, nunca dei a entender isso, nunca pensei isso. Ninguém é dono da verdade. Você tem uma Bíblia? Eu tenho uma Bíblia também. Então, eu estou dando os textos, você confere aí, vê se é isso mesmo. Você não pode falar que Jesus é o único pastor, você não pode falar isso. Né? Se você olhar como Salvador, sim, ele é o único Salvador, pastor, Senhor. Sim, você não pode falar que não existe pastores. Isso é ser tolo. Você falar que não existe pastores, você nunca leu Efésios 4:11? Você falar que não existe apóstolos, você nunca leu 1 Coríntios 12, 28? Como é que você fala que não existe apóstolo? Você nunca leu 1 Coríntios 12, 28, que Deus colocou na igreja? Primeiramente apóstolos. Como é que você fala que não existe se Deus colocou na igreja? Quem é que está entendendo? Como é que você fala que não existe pastor se Efésios 4:11, Cristo deu uns como pastores? Como é que você fala que não existe? Você está indo contra a Bíblia. Você está indo contra o que Deus fez. Não é meu assunto hoje, mas só para você pensar. Por isso que o nosso lema é esse. Se tiver escrito, eu creio, eu não posso mudar. Quem sou eu para falar que não existe pastor se está escrito que ele deu a uns como pastores? Como eu vou falar que não existe e ele deu? Como que eu vou falar que não existe apóstolo se ele pôs na igreja primeiramente apóstolo? Agora, Coríntios 12, 29 e 30, são todos apóstolos? Não, claro que não. Aí é verdade que não são todos. Mas eu não posso falar que não existe, porque ele colocou na igreja. Só quem entende. Está escrito. Cabe a mim, cabe a você saber quem é o apóstolo. Ou quais são os apóstolos. Está claro? Aí você tem que ter discernimento para saber quem é e quem não é. Você não pode falar que não existe. Amém, abençoado? Colossenses 1, versículo 8. E que também nos declarou o vosso amor no Espírito. Bom, vamos começar agora, hein? Agora Paulo começa com o apostolado. Primeiro do verso 1 até o 8, ele estava só se apresentando. Agora ele vai começar com o apostolado. Para a igreja. Para a igreja. Seja Colosso, seja MGA, seja qual for a igreja. Porque na verdade, alô, quer escrever? Na verdade, Roma, Corinto, Galácia, Filipos, Tessalônica, Colosso, na verdade, são o quê? Membros do corpo de Cristo. Juntando Roma, Galácia, Corinto, Colosso, MGA, juntando, são o quê? Membros do corpo, que é um só, ele vai falar sobre isso, do corpo de Cristo, que é a igreja. Então a palavra de Paulo, ela foi escrita para a igreja, entre parênteses, ou para o corpo de Cristo. Alô, se você olhar para a igreja,
singular, que a igreja é uma só. Se você olhar para o corpo de Cristo, são vários membros que juntos formam a igreja ou o corpo. Está claro ou não está claro? Alô, era assim que Paulo via. Você sabe que a verdade é paralela. Como é que Paulo explicou a igreja? Comparando-a com um corpo. Isso é 1 Coríntios 12. E ele fala também em Colossenses 1. Vamos lá? Tema hoje, entendendo Colossenses 1, verso 9. Olha o verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Cadê a caneta? E de pedir que, sublinha, sejais cheios do pleno conhecimento. O que o crente tem que fazer? Ser do pleno? Fala a mensagem completa, abençoado. O que o cristão tem que ser? Cheio do pleno conhecimento. Você está percebendo que Paulo já subiu o nível? Verso 1. Paulo, apóstolo, estou junto com Timóteo, a vocês, a não sei o quê. Ali era só uma saudação. Agora ele já está no apostolado para a igreja. Seja Colosso, seja Roma, seja MGA, seja Corinto, seja Filipe. Está claro aí? Agora o apostolado para a igreja. Independente aonde ela esteja. Porque esses aqui estavam em Colosso. Nós estamos em Santo André, São Paulo, Brasil. Mas tem gente em Portugal me ouvindo. Tem gente na Argentina, no México. Aonde estiver os membros do corpo de Cristo. Está claro? Colossenses 1:9. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, sublinha, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha lá. Aí eu sou obrigado a dar uma de besta agora, né? Eu vou forçar uma pergunta de besta. Você não acha que ser cheio do pleno conhecimento, olha lá, verso 9, e toda sabedoria e entendimento espiritual, você não acha que isso aqui era só para os colossos, né? Porque eles já morreram. Morreram ou não morreram? Faz mais de 2000 anos atrás. Se Paulo tivesse falando só com os colossos, o que me serve isso aqui então? Quem entendeu? Eu falo isso porque tem alguns falando besteira por aí, dizendo que Paulo falou só com eles naqueles dias. Mas se Paulo falou com eles só naqueles dias, então nem Deus existe mais. Então a igreja viveu só naqueles dias, então não existe mais igreja. Nós somos o quê? Uma reunião de amigos do bairro, colegas. É isso que nós somos? Você vê como tem gente falando besteira. Quer escrever isso? Escreva aí, ó. Texto fora do contexto é pretexto para a heresia. Diga comigo. Texto fora do contexto é pretexto para a heresia. Por que esses tais falam dessa forma? Para provar ou tentar justificar suas interpretações. Está entendendo? Aí, para justificar o que ele pensa e como ele crê, que ele pensa que é, para justificar, ele tem que mudar o sentido da Bíblia. Ele tem que dar um outro sentido. Está me entendendo? Dizendo que Jesus voltou no ano 70, quando na verdade nem essa frase existe na Bíblia. Essa frase é interpretativa. Interpretar, eu posso interpretar do jeito que eu quiser. Eu posso interpretar da forma que eu quiser. Eu posso falar que foi 70, posso falar que foi 50, posso falar que foi 10, foi 200. Posso interpretar, eu vou ler, vou pegar textos e vou dar a minha interpretação. Agora aprenda uma coisa, igreja. O certo não é a interpretação de um pregador, você é imparcial, seja ele quem for. Vou falar de novo. O correto, o certo, não é a interpretação de um pregador, seja ele quem for. E estou me colocando no meio também. O correto, o certo, não é a interpretação de alguém. O certo, o correto é o que está escrito. É a nossa firmeza. É o nosso fundamento. Por quê? Porque o que está escrito não tem como ser mudado.
E a interpretação? O homem morre, o homem muda de pensamento. Hoje ele é corintiano, amanhã ele é São Paulino. Hoje ele está debaixo da lei, amanhã ele está em graça. Depois sai da graça, vai ser macumbeiro. Aí sai do espiritismo, vai para o Seixonoye. Então o ser humano fica mudando. Está claro ou não está claro? E a palavra? Permanece para sempre. Por isso que estamos firmados no que está escrito. O Espírito Santo me diz claramente: não aceite interpretação. Isso está claro na minha mente. Não aceite interpretação de ninguém. Que a única coisa que vale diante de Deus é o que está escrito. É só isso. Por exemplo, está escrito livre-arbítrio na Bíblia? Não. Está escrito trindade na Bíblia? Está escrito essa palavra? Não tem essa palavra na Bíblia. Está escrito na Bíblia: Jesus voltou no ano 70. Está escrito isso na Bíblia? Eu penso que está claro. Eu não posso deixar de crer no que está escrito para crer numa interpretação. Livre-arbítrio é interpretação. O homem que viu assim. Trindade é uma interpretação. O homem que viu assim. Ele viu, ele entendeu que existe três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, um homem entendeu assim. Mas a Bíblia não está escrito que existe trindade. A palavra trindade nem existe na Bíblia. A palavra livre-arbítrio nem existe na Bíblia. Por exemplo, então qual que é o nosso fundamento? Por exemplo, se não existe escrito na Bíblia a palavra trindade, qual que é o nosso fundamento? Efésios 4:5. Há um só Senhor. Não três, um só. Se não existe a palavra trindade, qual que é o nosso fundamento? Efésios 4:6. Há um só Deus. A interpretação da trindade diz que é três. Mas está escrito, Efésios 4:6, que há um só. Então eu não posso deixar de crer no que está escrito para crer numa interpretação de um homem, seja ele quem for. Livre-arbítrio. Eu não posso crer em livre-arbítrio. O que diz a doutrina do livre-arbítrio? A interpretação. Que o homem tem a livre escolha de escolher a Deus ou não. De aceitar Jesus se ele quiser, ou se ele não quiser, ele não aceita. Isso é o que diz o falso livre-arbítrio. Mas o que está escrito? João 15:16. Foi Jesus que disse: não fostes vós que me escolhesse, mas eu que escolhi a vós. Já quebrou o livre-arbítrio. Já quebrou. O livre-arbítrio diz: se você quiser aceitar, você aceita. Se você não quiser, você não aceita. Se você quiser Deus, você escolhe entre Deus ou sei lá quem. Você que escolhe. Isso é uma mentira. É uma farsa. Porque está escrito o quê? Efésios 1:4. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Eu não tinha nem nascido. Se eu não tinha nascido, quando que eu exerci livre-arbítrio? Se eu não tinha nem nascido. Ele já tinha me escolhido antes de eu nascer. Efésios 1:4. Efésios 1:11. Ele me predestinou segundo o seu propósito. Então está claro que eu não tive livre-arbítrio, que ele me predestinou segundo o propósito dele. Está claro ou não está claro? Romanos 8:29-30. Aos que justificou, a estes também predestinou. Se eu fui predestinado, quando é que eu escolhi entre A ou B? Se eu fui predestinado. Então eu estou te dando o que está escrito versus a interpretação. Assim também essa falsa doutrina de que Jesus voltou no ano 70. Isso não está escrito. Isso é uma interpretação, como livre-arbítrio e como trindade. Mais uma mentira que cai por terra. Está claro ou não está claro? Agora, quem quer crer em mentira, você é livre para crer em mentira. Existem muitas religiões por aí. Quimbanda, candomblé, magia negra, satanismo, luciferiano. Existem vários. Se você quer crer em mais uma mentira, está aí mais uma aí, que estão anunciando por aí. Mais uma mentira, mais uma heresia que não tem fundamento. Vão usar a Bíblia, vai usar aqui, vai usar ali, mas não está escrito. É só uma interpretação. É uma dedução. Eu não posso deixar o certo por uma dedução, né, irmão? Eu não posso deixar o certo por um... Não posso. Se tiver escrito,
Eu creio. Assim é no MGA. Amém? Quem quiser crer no errado, você é você. Nós cremos no que está escrito. Colossenses 1, verso 10. E oramos para que possais... Olha como que deve ser a vida de um cristão, hein? De um crente. Crente não é bagunçado não, hein? Você que já pensou aí, agora na graça então, já que não perde a salvação, então, vê lá, hein? Eu acho que você não lê muito a Bíblia, né? Colossenses 1, 10. Oramos para que possais andar... Sublinha aí, ó. Andar dignamente. Sublinha aí, ó. Diante do Senhor. Colossenses 1, verso 10. Sublinha. Andar dignamente diante do Senhor. O que é andar dignamente diante do Senhor? Se ele disse não matarás, se eu estou matando o dia inteiro, eu estou andando dignamente diante do Senhor? Ele disse não roubarás, eu estou roubando, eu estou assaltando, eu estou andando dignamente diante do Senhor? Ele disse não adulterarás, eu estou adulterando, para lá, para cá, tenho 5, 6 mulheres, eu estou andando dignamente diante do Senhor? Está claro ou não está claro? Qualquer um entende isso aqui, o que é andar dignamente diante do Senhor, né? Colossenses 1,10, e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e sublinha, é o que nós estamos fazendo hoje, ó, crescendo no quê? No conhecimento de Deus. Olha lá, ó, não sai da Bíblia não, é o que está escrito. Colossenses 1,10, sublinha aí, ó, crescendo no conhecimento de Deus. Verso 11. Por que tem pessoas que falam que o livro de Colossenses é um livro difícil? Colossenses 1,11. Corroborados com toda fortaleza. O quê, pastor? O quê? Corroborados. O quê? Aí, quando eu estava na lei, eu não tinha entendimento, antes da graça, eu ia ler Efésios, eu parava. Eu ia ler Colossenses 1. Irrepreensíveis. Uma outra versão, irreprocháveis. Vixe. Deixa eu voltar para o Mateus aqui, porque... Deixa eu voltar. E Jesus saiu da Galileia, foi para Jerusalém. Aí eu entendia. E Jesus entrou no barquinho. Aí eu entendia. Mas quando eu chegava em Paulo, irreprocháveis, eu duvido que não aconteceu isso com vocês. Hã? Você entendia essas coisas? Essa linguagem de Paulo você entendia? Corroborados. O que é corroborados? Se sou eu que tivesse traduzindo a Bíblia, eu já ia colocar o quê? Eu já ia colocar aqui, ó, confirmados. Pronto. Não é mais fácil? Não é mais simples? Se eu tivesse traduzido, né? Então, Colossenses 1,11. Confirmados com toda fortaleza. Confirmados. Segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Olha lá, vai começar agora, vai aumentar o nível, hein? Vai aumentar o nível agora, hein? Colossenses 1,12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Agora sobe o nível. E que nos tirou do poder das trevas. Versão atualizada. Nos libertou do império de Satanás. Aí já muda, né? Já não é mais Jesus, entrou no barquinho e pegou 3 peixes e 4 pãozinhos. A linguagem é outra. Consegue perceber? O Mateus, ele contava uma história verídica, mas era uma história. O Paulo não contava história. O Paulo estava falando uma revelação que ele tinha recebido no 3º céu. Tem nada de história. Isso aqui é revelação. Colossenses 1,13 é a revelação. Isso aqui não se pode interpretar. Tem gente que está interpretando tudo. Tem gente que diz que, olha, deixa eu parar, eu não vou nem, meu horário tá, se eu for entrar nisso aí, está mudando tudo a Bíblia. A Bíblia diz X, fala que não, mas não é X, é A. Ué, mas se é A, por que está escrito X? É, porque, mas e se o leigo que pega para ler, então como vai fazer? Então ele vai morrer sem conhecer a verdade? Está me entendendo? Então, quer escrever isso? Diga comigo, a Bíblia diz o que ela quer dizer. Vê se você entende essa frase. Consegue entender? A Bíblia diz o que ela quer dizer, abençoado. O texto e o contexto diz o que quer dizer. Eu não posso mudar o texto e o contexto. E estão mudando para justificar suas mentiras. Para justificar. O inferno não existe.
Ah, o inferno não existe? Não, o inferno é a sepultura. Já viu falar por aí? Diz que o inferno é a sepultura, né? Isso é pensamento do testemunho de Jeová. Olha para onde estão entrando. O inferno não existe, o inferno é a sepultura. Ah, o inferno é a sepultura. Então tá bom. Então como é que você me explica o Mateus aqui, 25, que Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos? Se o inferno é a sepultura, então o diabo e os seus anjos vão para a sepultura? Para o cemitério, é isso que está falando? Sepultura é cemitério, não é cemitério? Hã? Como é que explica isso aí? Só quem entendeu. Quer que eu fale de novo? Não tem uns por aí que falam que o inferno não existe? Ah, pastor, mas o inferno existe? Existe, mas não para nós. Você quer saber da verdade? É essa. Já expliquei isso aqui. Então, para quem que é o inferno? Para o segundo Jesus, não é segundo o que eu acho. Não é segundo o que eu penso. Segundo Jesus, em Mateus 25, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Eu não sou o diabo. E nós não somos os seus anjos. Então não foi preparado para nós. Para alguém foi. Quem é esse alguém? Bom, de conformidade com Mateus 25, existe ovelha, existe bode. De conformidade com Romanos 9, 22, Paulo disse que os vasos da ira foram preparados para a perdição. Eu só estou citando o que está escrito. Então, dizer que o inferno não existe, isso é forçar, né? Para tentar provar o que você quer, ou justificar a sua interpretação. Então, no jogo da verdade, é bom você escrever isso. No jogo da verdade, não vale interpretação, vírgula. Mas somente o que está escrito. Agora, interpretar, cada um vai dar a sua interpretação. O cara não está dizendo que o inferno não existe? Ué, mas se não existe, Jesus disse que foi preparado para o diabo e seus anjos. Falou que o inferno é a sepultura. Então o diabo vai para a sepultura, é isso? Ele vai ser enterrado? Quando é que vai ser o velório do diabo? Os anjos do diabo vai ter cortejo, velório, como que é? Porque foi preparado para o diabo e seus anjos. Se o inferno é sepultura, então os anjos vão ser enterrados no cemitério? Lá na sepultura, é isso? É isso mesmo, estou entendendo? Então não fala besteira, irmão. Você vai falar, dá o estudo completo. Amém? Dá o estudo completo. Não fala frases. Frases é interpretativa. Dá o estudo completo, como está escrito. Porque, quer escrever isso? A Bíblia é como que um quebra-cabeça. O que eu falei? Onde as peças vai se encaixando. Se eu falar que o inferno não existe, como é que você explica o Mateus 25? Que foi preparado para o diabo e seus anjos. E se eu falar que o inferno é sepultura, como é que você explica o Mateus 25? Então o diabo vai para a sepultura, porque foi preparado para ele. E os anjos do diabo, os demônios, vão tudo para a sepultura, enterrado no cemitério. É isso? Então não fale frases. Veja o que está escrito. E se está escrito, não pode mudar, irmão. Um texto encaixa com outro texto. Você não pode, em cima de um versículo, falar uma frase. Você não pode. Por isso que Paulo, Colossenses 1,10, por isso que ele orou, olha lá, orou Colossenses 1,9, desculpa, verso 9. Ele orou para que sejais cheios do pleno conhecimento. Se não tiver o pleno conhecimento, vai cometer erros gravíssimos de interpretação, de hermenêutica, de exegese. Vai cometer erros gravíssimos. Por quê? Porque se você não tiver o pleno conhecimento, você vai falar coisas que não é convicto. Por quê? Você vai falar coisa firmada nisso aqui, mas e aquele outro texto lá? E o outro texto ali que está falando isso também? Então escreva aí. Não, diga comigo, não se pode fazer doutrina de um versículo. O que eu disse? Você não pode fazer doutrina de um versículo, abençoado. Amém? Se você fizer doutrina de um versículo, vai dar problema, hein? Porque existem outros versículos. Está claro ou não está claro? E a Bíblia, ela se encaixa, porque Deus não vai contra Ele mesmo, né? Está claro ou não está claro? Então, Colossenses 1,13.
Agora, quem quiser ir no enterro do diabo, né? Quem quiser ir no enterro dos demônios, vê com o cara lá que falou isso quando vai ser. Porque se o inferno é sepultura, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, quando é que vai ser o enterro deles? Você vê com o cara que falou isso aí vocês vão junto lá no enterro deles. Colossenses 1,13. E que nos tirou do poder das trevas. Uma outra versão. Nos libertou do império de Satanás e nos transportou. Para aí. Tudo isso aqui já aconteceu, abençoado. Eu não sabia que era alguém que tudo coopera para o meu bem. Eu não sabia que lá na cruz Deus em Jesus me comprou. Quantos estão aí no mundo e não sabem? É ou não é verdade? Então, eu não estou dizendo o que está acontecendo agora, ou o que vai acontecer. Pode ver que o verbo está no passado. Ó. Colossenses 1,13. Nos tirou. Verbo tirar. Quando que ele tirou? Hoje de manhã? Não. Mês passado? Não. Quando você aceitou Jesus? Não. Quando você se batizou nas águas? Não. Quando que ele tirou? Quando ele morreu aonde? Na cruz. Está claro ou não está claro? Está claro? Uma salva de palmas ao Senhor. Então tem a caneta aí, ó. Colossenses 1,13. Circule. Nos tirou. O que ele fez? Nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para aí. Tudo isso aqui é no âmbito espiritual, abençoado. Está claro ou não está claro? Então diga comigo, eu fui transportado para o reino de Deus. Reino do Filho do seu amor, Filho está em maiúsculo, o Filho é Cristo. O Cristo é Deus, então o reino do Filho do seu amor nada mais é que o reino de Deus. Está claro ou não está claro? Colossenses 1,13. O tema hoje, entendendo Colossenses 1. Aqui nós lemos e cremos no que está escrito. Amém? E não tem como errar, porque nós estamos lendo o que está escrito. Eu não estou mudando nada, só estou lendo. Colossenses 1,13. Nos tirou do poder das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Alô! 14. Em quem teremos, quem sabe, talvez um dia, se você aceitar Jesus, se batizar, tomar Santa Ceia, amém? Não. Porque Jesus morreu na cruz, ele não esperou você se batizar. Ele não esperou você aceitar ele para ele morrer na cruz por você. Romanos 5,8. Ele deu sua vida por nós. Ele provou o seu amor. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Sendo nós ainda. Quer dizer, o homem ainda era um pecador, porque ele não ia mudar nunca, não tinha como. O que ele fez? Foi lá e deu a sua vida. Está claro ou não está claro? Olha o que a doutrina, o apostolado, olha o que a doutrina da graça nos ensina. 14. Em quem temos. Circule aí, ó. Temos. Temos ou teremos? Temos. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Diga bem forte, o que é a redenção? A saber, a remissão pelo seu sangue. Só estou lendo. Não preciso interpretar. Escreva, porque o apostolado já é a interpretação da graça de Deus em Cristo. Diga comigo, o apostolado já é a interpretação da graça de Deus em Cristo. Diga comigo, não há mais o que interpretar. Por isso Romanos 1,5 diz o quê? Recebemos a graça apostolado para a obediência da fé. Então não tem que interpretar, temos que obedecer. Está claro ou não está claro? Alguns aí se tornaram desobedientes. É ou não é verdade? Saindo do apostolado, começaram a interpretar. E caíram num buraco. Qual buraco? Esse buraco que Paulo não falou nada sobre isso. Cai em vários buracos. Aí, para justificar que Paulo não falou, o tal disse assim, Paulo não sabia nada. Paulo morreu sem entender isso. Não tem jeito não, irmão. Quem é que está entendendo? Quem está entendendo?
Olha a aula que o Espírito Santo nos dá. A graça, o apostolado, já é a interpretação da graça. Coríntios 3,10. Por isso que Paulo disse, eu pus o quê? Fundamento. E ninguém pode pôr outro. Ele falou, eu pus o fundamento e outro edifica. Então nós pregadores, nosso trabalho é pôr o fundamento? Nosso trabalho é o quê? Edificar sobre o fundamento que Paulo colocou. O que quer dizer edificar sobre o fundamento que Paulo colocou? Falar o que ele falava. Por isso que ele disse ser meus imitadores. Que gozo! Quem é que está sentindo um gosto do Espírito Santo? Oh, tá claro ou não está claro? O Espírito Santo não testifica aí? Testifica ou não testifica? É simples. Agora, por que o Espírito Santo testifica? Porque eu sou bonitão? Não. Ele testifica porque eu estou falando o que está escrito. Está claro ou não está claro? As pessoas me procuram e falam assim, nossa, eu vi o homem lá dizendo que Jesus voltou. Isso aí não está certo não, hein? Isso aí eu senti sabe, eu fiquei tão triste quando ele falou, eu não concordo. Então as pessoas me falam várias coisas. Porque o Espírito Santo não testifica, não confirma. Isso é uma religião. Isso é uma interpretação. Isso é uma heresia. O que é uma heresia? Uma mentira espiritual. Escreva aí. Heresia é uma mentira espiritual. Era como se eu dissesse, o testemunho de Jeová está cheio de mentiras. Está cheio de mentiras espirituais. O testemunho de Jeová fala que Jesus não é Deus. Isso é uma heresia. Isso é uma mentira espiritual. A gente combate fácil essa mentira. Marca aí, ó. 1 João 5,20. O que eu disse? 1 João 5,20. Este, dizendo a respeito de Jesus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Que fala sobre Jesus. Não fala que ele é Deus. Fala que ele é o verdadeiro Deus. Então, essa heresia de dizer que ele não é Deus é facilmente combatida. 1 João 5,20. João 10, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Né? João 8, ele disse, antes de Abraão eu sou. Como que ele era antes de Abraão? O único antes de Abraão era o próprio Deus. Então, as heresias devem ser combatidas. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. O que é a redenção? A remissão dos... Se os pecados foram remidos, então nós não somos... Se não somos pecadores, como é que eu posso dizer Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, se não somos mais pecadores? Cadê o Papa para me explicar isso aqui, Colossenses 1,14? O Papa não veio hoje? Ele tá ficando velhinho, está na cadeira de roda, né? Não consegue mais pregar, né? Também nunca pregou, né? Nunca falou. O Papa não veio hoje? Queria que ele me explicasse Colossenses 1,14. Eu queria que um padre me explicasse Colossenses 1,14. Que ele lesse Colossenses 1,14 e me mostrasse aonde se encaixa a oração da Ave Maria com Colossenses 1,14. Onde é que se encaixa? Porque tem muitas heresias na oração da Ave Maria, muitas heresias. Uma das, mãe de Deus. Maria nunca foi mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Isaías diz que ele é o pai da eternidade. Paulo diz que ele é o primeiro. Colossenses 1, vou ler aqui. Ele é antes de tudo. Se ele é antes de tudo, como é que ele teve mãe? Então Maria foi mãe de Jesus segundo a carne. Nem de Cristo ela não foi. Ela foi mãe de Jesus, de Nazaré. O Cristo ressuscitado não tem mãe, porque é o próprio Deus. Está claro ou não está claro? Então essas heresias ninguém combate. Santa Maria, mãe de Deus, uma heresia. Segunda heresia, rogai por nós. A Maria morreu. Como que ela pode rogar se ela morreu? Primeira heresia, mãe de Deus. Segunda heresia, rogai por nós. Terceira heresia, pecadores. 3 heresias numa oração só. Não dá para fazer, né? Só para quem não lê a Bíblia mesmo, né? Porque se eu fizesse essa oração, ao ler Colossenses 1,14, que diz que eu tenho a redenção pelo sangue de Jesus, a saber, a remissão, tirou os pecados. Se tirou os pecados, como que eu posso dizer, rogai por mim, pecador? Se ele tirou os pecados. Está claro ou não está claro? Ou só eu entendo isso?
Então, nada contra os nossos irmãos católicos, mas tudo contra o catolicismo. O católico é um ser humano, é uma mulher, é um homem. Nada contra o católico. Contra o catolicismo, que é um sistema religioso, que há muito, anos, décadas, séculos, gerações, vem propagando heresia e ninguém fala nada. Eu vou falar, tem que falar. Está errado, está errado. Amém? E eles têm uma Bíblia igual a nós. Aliás, eles que traduziram a Bíblia. O João Ferreira de Almeida era um padre. O João Antônio Figueiredo era um padre. Traduziram a Bíblia. Se traduziu, é só ler. Eles traduziram, mas nem ler, não lê. Porque se lesse, não ia fazer essas orações cheias de heresia. É ou não é verdade? Senhor, estou tentando salvar seu povo. O senhor está vendo, né? De tempo em tempo eu vou mostrando aqui, né? Ajuda aí, né? Senão também não dá, né? Não dá. Vão cortar meu pescoço igual cortaram o João Batista. Porque eu estou falando a verdade. Colossenses 1,15. O assunto hoje, entendendo Colossenses 1. Colossenses 1,15. Ele, de quem que Paulo está falando aí? Diga, de Cristo. Ele quem? Cristo? Ele é. Cadê o testemunho de Jeová que fala que Jesus não é Deus? Olha aqui Colossenses 1,15 dizendo que Jesus é Deus. Porque esse ele diz respeito a Jesus. Olhem para mim agora. Eu vou te dar. Paulo disse, eu pus o fundamento, o outro edifica. Eu vou edificar. Presta atenção. Olhem para mim. Quem tem um espelho em casa? Você tem espelho? Tem espelho? Quando você olha no espelho, você vê uma imagem. Não é isso? Agora, quando você olha no espelho, você vê a imagem de quem? Do Mussum? De quem que você... Alô? Se você olha no espelho, você vê a imagem de quem? Do Chacrinha? Oh, se você se olha no espelho, você vai ver a sua própria imagem. Agora ficou fácil, né? Colossenses 1,15. Jesus, ele olha no espelho e ele é a imagem do Deus que não se vê. Tem como ver Deus? Não, porque Deus é espírito. Mas quando Jesus se olha no espelho, ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, se ele é a imagem de Deus, ele é o próprio Deus. Ele é a imagem de Deus, está claro ou não está claro? Mas o testemunho de Jeová não tem revelação. Não tem revelação. Vocês estão ouvindo revelação. Eles não têm revelação. Se você se olha no espelho, você não tem como você se olhar no espelho e ver a imagem de outra pessoa. Está claro ou não está claro? Então Jesus é a imagem de quem? Está claro ou não está claro? Se é a imagem de Deus, quem é Jesus? O próprio Deus. Está claro ou não está claro? Ou só eu entendo isso? Palmas a ele. Colossenses 1,15. Ele é a imagem, sublinha aí, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, sublinha isso. Então, crer em Jesus é crer em Deus. Crer em Deus é crer em Jesus. Está claro ou não está claro? Por quê? É a imagem. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primeiro, o primogênito, quer dizer, primogênito de toda a criação. Está claro ou não está claro? 16. Pois nele, circule aí, nele. Colossenses 1,16, circule nele. Nele quem, hein? Em Cristo, está falando dele, está claro ou não está claro? Eu só estou lendo, eu não posso interpretar. Só estou lendo o que está escrito. Colossenses 1,16. Porque Paulo já interpretou. Está claro que ele já interpretou? O Isaías falava assim, Jeremias, Daniel, Moisés falava dessa forma, porque eles não tinham essa interpretação. Eles não tinham. Agora Paulo, a ele foi revelado. Então Paulo disse, sabe Jesus? Ele é a imagem do Deus vivo. Se eu olhar para Jesus, estou olhando para Deus. Está claro ou não está claro? Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus
e na terra. Nele em quem? Em Cristo. Qual Cristo? Jesus. Ué, quem que é o Criador? Não é Deus? É Deus ou não é Deus que é o Criador? Mas está dizendo que nele foram criadas. Se nele foram criados, então Jesus é o Criador, ele é o Pai. Por isso que ele disse, eu e o Pai somos um. Está claro ou não está claro, hein? Nele foram criadas. Nele quem? Em Jesus. Mas ele que criou? É. Ele não disse João 8, antes de Abraão eu sou? Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Alô, deixa eu falar algo para vocês. Antigamente se conhecia Deus como Deus mesmo. Ou em hebraico, né? El Shaddai, Elohim, Adonai, em hebraico. Mas nós não somos hebreus nem judeus. Nós somos brasileiros. Falamos a língua portuguesa. Nós não falamos El Shaddai, não falamos Adonai, não falamos. Posso falar, não é errado, mas não é o nosso hábito, né? Então, antigamente se falava assim, eu creio em Deus. Porque Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, né? Em inglês, God Almighty, Todo-Poderoso. Então, antigamente se falava Deus. Esse Deus se revestiu em carne. Paulo disse para Timóteo, né? Foi visto dos gentios, tal, pregado. Então, esse Deus se revestiu em carne, que é o nome dele na terra, Jesus. Essa é a dificuldade que muitos têm, de entender que o Deus que criou os céus e a terra se revestiu em carne e aqui na terra todos precisam de um nome. Filipenses 2. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome, para que é o nome de Jesus se dobre todo joelho. Por quê? Porque na terra, cada ser humano da terra precisa de um nome. Mateus capítulo 1, o anjo Gabriel apareceu a José em sonho e falou, colocarás o nome do menino de Jesus. Oh, quem está percebendo que as coisas vão se encaixando, hein? Quem está percebendo, hein? Está percebendo aí que vai? Tudo se encaixa? Está percebendo? Tudo se encaixa? Mas para se encaixar, Colossenses 1,9, tem que ter o pleno conhecimento, senão vai faltar peça no quebra-cabeça. Tem gente aí dizendo que o Apocalipse é um livro mentiroso. Está jogando peças fora. É ou não é verdade? Aí quando vai encaixar, vai estar faltando peça. Tem coisa que não vai encaixar. Quem entendeu? A pastora comprou um quebra-cabeça lá de 500 peças. Vai montando as peças, vai aparecer uma aí, uma imagem. Se ela jogar 3, 4 peças fora, não vai dar problema? É o que está fazendo. Estão fazendo por aí. Está anulando a Bíblia. Tem gente que anula. Isso aqui não sei o quê, isso aqui não vale, isso aqui é jornal velho, isso aqui era para aquele dia. Vai tirando as peças. E o Espírito Santo não vai testificando. Por consequência, as coisas não se encaixam. Está claro ou não está claro? Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Olha como que ele é poderoso, hein? Visíveis ou mesmo que você não vê, hein? Foi ele que criou. Sejam tronos, dominações, sejam principados, como diz Efésios 6, né? Sejam potestades, sublinha e digam, tudo foi criado por ele e para ele. Diga isso. Está claro ou não está claro? Que Paulo está vendo Cristo como o próprio Deus que se revestiu em carne. Está claro ou não está claro? Aí o homem vem e coloca uma mulher que já morreu, não. Ou melhor, já morreu. Mas o homem vem e coloca uma mulher morta para ajudar esse Deus que criou tudo isso aqui. Não, vê se tem cabimento. Não, vê se tem cabimento. Ó. Colossenses 1,16. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aí o homem falou, tá faltando uma coisa aí, tá faltando uma coisa. Deixa eu colocar uma morta aqui para ajudar aqui, porque tá faltando. Tá faltando, abençoado? Está faltando alguma coisa? Só falta para quem não tem revelação, para quem não tem entendimento espiritual. Que ao invés de viver da revelação da palavra, vive da tradição dos homens corruptos de entendimento. Homens corruptos de entendimento.
privados da revelação, da verdade. Como não tem a revelação, soca a tradição para o povo seguir. E o povo sai na rua em procissão, não entende nada, hein? Não entende nada, porque se lesse e entendesse, não ia na rua. Se lesse Jeremias 10. Jeremias o quê? Se lesse Jeremias 10, não saía na rua. Por que sai na rua? Porque não lê Êxodo 20, porque não lê Jeremias 10, porque não lê a Bíblia, não conhece a palavra. Como Isaías disse, o boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece, Isaías disse. Colossenses 1:17. Ele é. Circule aí, ó. Ele é. Está falando de Cristo Jesus. Ele é o quê? Sublinha. Antes de todas as coisas. Agora você entendeu que ele é o próprio Deus, né? Ficou claro ou não ficou claro? Quem que é o único antes de tudo e de todos? Quem que é? Ele não disse eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. As coisas não se encaixam? Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas, e se você não sabia, todas as coisas, 17, subsistem por ele. Se Jesus fosse um mero profeta, como Moisés, Samuel, Jeremias, ele não teria como sustentar essas coisas aqui, né? Porque o Moisés morreu, Jeremias morreu, Samuel morreu. Se Jesus fosse um mero profeta, apenas, como muitos dizem, ele era um profeta, um homem de Deus, tal. Mas se ele fosse só um profeta, ele subsiste. Nenhum profeta criou todas as coisas. Está claro ou não está claro? Só Deus. Amém? Diga glória a Deus. Diga a Jesus. Colossenses 1:18. Colossenses 1:18. E ele, circule aí, ó. E ele, sublinha, é a cabeça do corpo. Jesus Cristo, ele é o quê? E o corpo é o quê? Verso 18, irmão, está lá depois da vírgula. Colossenses 1:18. Ele é o cabeça do corpo, o corpo é a... Tem gente que fala assim, eu sou a igreja. Mentira, você não é a igreja não. Nós somos a igreja. Porque a igreja, ela é um corpo. Coríntios 12. E um corpo tem muitos membros. Então você sozinho não é nada. Está claro ou não está claro? Vamos desmascarar mais uma heresia de soberbos e orgulhosos e presunçosos que diz por aí, eu sou a igreja. Não, você não é não. 1 Coríntios 3,16. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é o templo, o santuário de Deus. Que é diferente. No singular. O santuário. O templo. Aí sim. Coríntios 3,16. Coríntios 6,19. Eu sou o templo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. Agora, a igreja não é uma pessoa, seja ela quem for. A igreja, de conformidade com o que está escrito, é um corpo. Coríntios 12. Que tem muitos membros. Cadê os que entenderam? Então, ninguém sozinho é a igreja. Quem aprendeu? Ninguém. Por isso que é preciso congregar. Por quê? Porque a igreja, que não é uma pessoa, ela se congrega, ela se reúne, ela se ajunta num local. Está claro ou não está claro? Coríntios 14, verso 23. Quando a igreja se ajunta num local. Quem é a igreja? Pessoas. Pessoas salvas. Pessoas ovelhas. Pessoas compradas pelo sangue de Jesus. Pessoas reconciliadas com Deus. Aí está a igreja. Não uma pessoa, mas várias pessoas que formam o corpo de Cristo. Alô, quem está entendendo? Quem está entendendo, hein? Colossenses 1:18. Olha como que é forte o 18. Ele é a cabeça da igreja, do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos. O que quer dizer primogênito? O primeiro, né? Primogênito dentre os mortos. Olha que frase bonita, ó. Para que em tudo tenha a preeminência. Sublinha aí, preeminência. Não sabe o que é preeminência?
a excelência. Jesus ele é excelente, ele tem a excelência, em tudo ele tem a excelência. Por quê? Porque ele é o Criador, ele é antes de tudo e de todos, ele criou anjos, querubins, serafins, ele é antes. Agora, é verdade que lá no céu não era, verbo no passado, conhecido como Jesus. Lá no céu, os judeus hebreus o chamavam de El Shaddai, de Elohim, de Adonai. Então, lá os hebreus judeus, lá no céu. Quando ele se revestiu em carne, ele recebeu um nome, Mateus 1, que é Jesus. Morrendo e ressuscitando, voltou aos céus. Aí Filipenses 2. Agora, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra. Pegou? Antes da carne, Deus. Revestido em carne, Jesus. Acabou? Não, porque esse Jesus está lá no céu. Então o nome dele é poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. É o nome de Deus. Ele teve que passar aqui na terra para receber um nome. Está claro ou não está claro? Agora, é verdade que tem alguns radicais por aí, extremistas, Yeshua, não é Jesus. Para de ser bobão, rapaz. Deixa de ser bobão. Você é judeu? Você é hebreu? Não é, né? Você é baiano, pernambucano? Então, pernambucano, baiano não fala Yeshua. Nós, brasileiros, falamos Jesus. O hebreu, Yeshua. O brasileiro, Jesus. O americano, Jesus. O hebreu não fala Jesus. E nem o brasileiro fala Jesus. O americano, em inglês, fala Jesus. O brasileiro, Jesus. O hebreu, o judeu, Yeshua. Eu preciso te perguntar, será que Deus entende tudo isso? Eu preciso perguntar, ou ele só entende se falar em hebraico? E o baiano analfabeto, como é que faz? Como que ele se refere a Deus? Se ele é analfabeto e não sabe ler. Desculpa, não pensa mal que eu estou falando mal do baiano, não é isso. O baiano, o pernambucano, o cearense, o paulista, sei lá quem. E o ser humano analfabeto, como que ele se dirige a Deus? Como? Se ele não sabe falar Yeshua, ele é analfabeto, ele não sabe falar em hebraico, nem aramaico e nem inglês, como que ele se dirige a Deus? Será que Deus não entende ele? Deixa de ser bobão, rapaz. Amém? Às vezes tem que dar uma beliscada em alguns aí, né? O nome não é Jesus, o nome é Yeshua. Se você morasse em Jerusalém, seria Yeshua. Se você fosse hebreu, judeu. Mas você é filho de baiano, igual eu. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Agora, se eu fosse inglês americano, the name is Jesus. The name is Jesus. Mas se eu sair por aí evangelizando e eu falar the name of Jesus, o analfabeto. O meu pai só sabia falar inglês. O meu avô era analfabeto, mas ele aprendeu a falar uma palavra em inglês. Naquele tempo lá, light. Era a companhia de energia. Quem lembra da Light? Lembra da Light? Aí depois veio a Eletropaulo, né? Então, falava Light. Light significa luz. Meu avô analfabeto, ele sabia falar Light. Por quê? Foi ouvir e não aprendeu. Foi ouvindo. Não que ele estudou, ele era analfabeto. Está claro ou não está claro? Colossenses 1, verso 19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude, sublinha, toda a plenitude circule nele. Sublinha, habitasse. Será que quer mais uma prova que Jesus é o próprio Deus? Como é que Jesus não é Deus se toda a plenitude do Pai está nele? Ele é o quê então? Toda a plenitude está em Jesus. Olha lá, ó. Colossenses 1, 19. Foi do agrado do Pai. Diga bem forte, quem é o Pai? A primeira manifestação de Deus como Criador. Diga bem forte, quem é Jesus? A segunda manifestação de Deus como Salvador. Diga, quem é o Espírito Santo? A terceira manifestação de Deus habitando em nós.
Revelação pura. Amém? Colossenses 1:20. E que havendo circule por ele, é muito importante, nele, por ele, em Cristo, ele, é muito importante, hein? Isso é o fundamento da graça. Colossenses 1:20. E que havendo circule por ele. Por ele quer dizer em Jesus, em Cristo. Hoje vai demorar um pouquinho a mais, uns 10 minutos a mais, amém, abençoados? Colossenses 1:20. Que havendo por ele feito a paz, como que ele fez a paz? Pelo sangue da cruz, circule por meio dele. Aqui está mostrando, Paulo está mostrando que Jesus é poderoso, amém, abençoado? Nele, por meio dele. Colossenses 1:20, sublinha, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Paulo está citando 2 Coríntios 5, 18 e 19. Está claro? Que o que ele falou para os Coríntios está falando para os Colossenses? Então, se ele falou para os Coríntios e para os Colossenses, então também falou para eles que pela graça eles eram salvos. Porque ele falou isso para os Efésios. A graça é uma só. E o apostolado é um só. Colossenses 1:20. Que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E aí, irmão, como é que faz agora? Os pentecostais não aceitam isso nunca. Por isso que eles não lêem Paulo. Porque se eles lêem Paulo, não vai dar mais para fazer apelo. Para quem quer aceitar Jesus para ser salvo. Se Paulo está dizendo que já foi reconciliado. E agora? Não sou eu, hein? Não estou interpretando, só estou lendo. Se você fizer o apelo, quem quer aceitar Jesus para ser perdoado, Colossenses 1:14, já remiu os pecados. Se você fizer apelo para quem quer aceitar Jesus para ser salvo, Colossenses 1:20, já foi reconciliado. E você acha que está reconciliado e não está salvo? Se tudo já está consumado. Você está vendo o que é pregar o evangelho? Era o que Paulo pregava. Tem nada a ver com os evangélicos, hein? Está claro ou não está claro? Que estão fazendo apelo para quem quer ser salvo. Quem ainda quer ser salvo. Depois de 2000 anos, ainda está perguntando quem quer ser salvo. É mole? É mole? Depois de 2000 anos, Jesus morreu, né? Colossenses 1:21. A vós também, que noutro tempo... Que tempo que ele está falando, hein? Na lei. Só tem 2 tempos, abençoado. Ou 3, né? Antes da lei, na lei e na graça. Então, quando ele fala no outro tempo, ele está se referindo à lei. Colossenses 1:21. A vós também que no outro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento. Faz assim, ó. Ufa, faz isso. Diga, graças a Deus, que eu não era um bode. Eu não era um filho da perdição. Diga, eu só era inimigo no entendimento. Agora lembra aí as coisas que você já fez. Pastor, se eu te contar o que eu já fiz... Pastor, um dia eu perguntei, eu fiquei pensando, será que eu não era um bode? Bom, se você fosse um bode, você não tinha recebido Jesus como Senhor. Já começa por aí. Pastor, vamos mudar de assunto, se eu fico pensando o que eu já fiz. Então diga assim, ó. Diga, graças a Deus, eu só era inimigo no entendimento. Diga, eu não era um filho da perdição. Amém? Está claro? Porque tem gente por aí pregando que os bodes aceitam Jesus e viram ovelha. Isso é pensamento de jumento, né? É, jumento, você já viu um gatinho nascer, ele nasce gatinho e morre tartaruga? Já viu? Você já viu um cachorro nascer cachorro e morrer coelho? Então como é que a ovelha vira bode? Para de falar besteira, meu. Vai ler a Bíblia. Amém? Colossenses 1:21. A vós também que no outro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras carnais. Obras más, né? 22. Circule agora. Circule o agora. Agora não é hoje, quarta-feira, hein? Esse agora quer dizer nesta nova aliança. Ou em Cristo. Agora, contudo, o que ele fez? Sublinha aí, ó. Vos reconciliou. Você não estava nem sabendo de nada, né?
fumando, bebendo, fazendo um monte de coisa errada, e você já tinha sido reconciliado com Deus. Está vendo? Pastor, mas chegar um bandido aqui, você não faz apelo para aceitar Jesus? Não. O que você faz? Eu vou falar, você é salvo pela graça, você já é um abençoado em Cristo. Aí ele vai se olhar para a carne. Pô, mas eu já matei, eu já roubei, eu já fumei, já cheirei, eu já prostituí, eu tenho 6 mulheres, eu já fiz aquilo. Abençoado, se você olhar para a sua carne, eu vou olhar para a minha também. E aí vamos competir quem teve mais obras da carne. Aí eu vou ler para ele 2 Coríntios 5,16. Olha aqui, irmão. Em graça, em Cristo, a ninguém conhecemos segundo a carne. No Espírito, Colossenses 1, 22. Você é santo, irrepreensível e inculpável. Aí o cara vai olhar para a carne. Pô, mas eu já fiz tanta coisa errada, como que eu sou inculpável? Mas se você olhar para a carne, irmão, então vamos ter que parar a conversa, que você não está entendendo. Eu não estou falando para você que você não pode olhar para a sua carne. Essa palavra aqui é para o seu espírito. Se você olhar para a sua carne, então, nem eu sou salvo, nem você, nem ninguém. Só Jesus. Só Jesus. E mais ninguém na terra. Não foi, não é e nunca será, se for olhar para a carne. Porque o assunto aqui não é quantos defeitos na carne você tem ou teve. Ah, eu tive 50 obras da carne. Ah, eu tive 1000. Ah, eu só tive 3. Ah, não, só tive uma. Não, ninguém vale nada. Romanos 3, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Se for olhar para a carne, não há um justo. Se for olhar para a carne, ninguém é salvo, ninguém é abençoado, ninguém nada, se for olhar para a carne. Está claro ou não está claro? Então eu tenho que pegar, se chegar aqui um bandido, um ladrão, eu tenho que olhar para o espírito dele. E se ele for ovelha, ele vai receber Jesus. Ele vai confessar. Ele vai crer na palavra. E aí vai se converter das obras da carne. E aí vai começar a congregar. E vai se ajuntar à igreja. Está claro ou não está claro? E o Espírito Santo vai testificando. Então não é, quer escrever isso? Não é que o ladrão é um bode. É que o ladrão não tem conhecimento e nem entendimento. Por isso que temos que pregar o Evangelho. Quem entendeu? Vou falar de novo. Não é que o ladrão é um bode. Não é que o traficante é um bode. Olha onde eu estou indo, hein? Faz coisas más. Não é que a prostituta é um bode, filho. Não é isso. É que não tem conhecimento. E o conhecimento que tem é do sistema, que vai para o inferno, se não batizar não vai ser salvo. O conhecimento que tem é o errado, é o deturpado. É ou não é verdade? Obrigado, Espírito Santo, pelo entendimento. E por que tem um entendimento errado? Porque as igrejas evangélicas não pregam, não pregaram e não estão pregando a graça de Deus em Cristo. É ou não é verdade? Por isso que todos eles pensam que vai para o inferno. É ou não é verdade? Porque eles não pregam a graça. Vai para a assembleia, chega lá, recebe condenação. Ó, você foi livre, você ia para o inferno, hein? Se ele tem conhecimento, ele fala, como que eu ia para o inferno se eu já fui comprado pelo sangue de Jesus? Eu era apenas um inimigo no entendimento, mas ele nunca leu a Bíblia, como é que ele vai falar isso? Então ele vai receber a condenação. Pegou? Está claro ou não está claro que o sistema está errado? Por isso que eu saí do sistema e hoje existe o MGA. Vou ter que terminar aqui, tá? Senão não vai dar não. Eu não quero passar muito horário. Colossenses 1, 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte. Como que ele fez isso, hein? Como que ele reconciliou? Não foi por jejum, por oração. Ele teve que morrer para nos reconciliar com Deus. 22. Nos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte. Para que ele fez isso, hein? Para perante ele, isso aqui é Efésios 1, 4, né? Para perante ele vos apresentar pecadores. Rogai por nós, pecadores. Para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis. A letra I significa não há do que repreender. Você é irrepreensível. Não há do que repreender. Irrepreensível é o contrário de repreensível, que vem de repreensão, que vem de repreender. Nunca te ensinaram essas coisas. Palavra difícil. Lá na lei eles não sabem, eles não ensinam. Irrepreensível. Não se repreende. Como vai me repreender? Se Romanos 8 diz que nenhuma condenação é em mim. Vai me repreender do quê? Entendeu? Hã?
Abba Pai, diga Abba Pai. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé. Eu estou fundado e firme na fé. Tem mais alguém aí? Se é. Por que ele diz se é? Porque tem gente que não conhece a Bíblia, que não lê a Bíblia, que não está nem aí com nada, está só no mundão aí, no baile funk, no pancadão, nas drogas, não quer saber de nada. Também morre antes do tempo, né? Aí cai lá em Eclesiastes 7, morre antes do tempo, morte prematura. Ou então fica sofrendo desnecessário. 23, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Qual é o evangelho que nós ouvimos? Romanos 1,5, a graça e o apostolado. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, sublinha, o qual foi pregado a toda criatura. Sublinha aí. Pastor, o evangelho já foi pregado a toda criatura? Já. E o que você está fazendo aqui agora? Eu estou pregando o evangelho. Ué, mas já não foi pregado a toda criatura? Já. E o que você está fazendo? Eu estou pregando o evangelho. Deixa eu te explicar, vai. Quando Paulo disse que o evangelho foi pregado a toda criatura, já expliquei isso aqui, são 25 anos em graça. Quando Paulo disse que o evangelho já foi pregado a toda criatura, ele está se referindo à morte de Jesus na cruz. Hebreus 9, 27. Ele morreu uma única vez. Hebreus 9, 12. Ele não vai morrer de novo. Isso foi uma única vez. Então, o evangelho foi pregado a toda criatura, significa que Jesus já morreu e não vai morrer de novo. Então, ele está chamando a morte de Jesus e ressurreição de evangelho, que é uma boa nova. Quem entendeu? Agora, aqueles que distorcem a palavra falam o quê? Eu não tenho nem que pregar o evangelho, porque Paulo diz que já foi pregado. Fala besteira, irmão. Recebe o apostolado. Aguarda no apostolado. Amém? Não é que você não tem, não é? O que eu estou fazendo aqui agora? Eu não estou pregando o evangelho? Então, Paulo se referiu ao quê? A morte e ressurreição foi chamado por Paulo de evangelho, que é uma boa nova. Ou seja, se ele não tivesse morrido e ressuscitado, nós não seríamos salvos. Não é uma boa notícia? Esse é o evangelho que ele falou. Então, ele está se referindo à morte de Jesus. Não há, literalmente, a pregação do evangelho. Está claro? Por isso, alguém está percebendo aqui a importância do apostolado? Senão não tem como entender a Bíblia. É ou não é verdade? Quem aqui que não entendia antes do apostolado? Lia, não entendia nada. Colossenses 1, 23. O qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Eu vou ter que parar, senão vou ter que ir mais uns 15 minutos. Aí vai demorar muito, né? Então vamos parar por aqui. Apesar que se eu parar por aqui vai me atrapalhar na outra mensagem, né? Que a outra é a parte 2. Posso ir mais 10 minutinhos? Amanhã é feriado? Então eu vou até as 4 da manhã. Amanhã é feriado, tinha esquecido. Então eu vou dar tudo hoje, entendendo o Colossenses todo. Amanhã é feriado. Vamos terminar mais 10 minutinhos. Colossenses 1, 24. Mais 10 minutinhos só. Colossenses 1, 24. Circule aí, ó. Agora. Colossenses 1, 24. Mais 10 minutos só. Agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das minhas aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Está claro que o corpo de Cristo é e não apenas uma pessoa? Está claro ou não está claro? Então pega a sua caneta no verso 24, sublinha aí, ó, seu corpo, que é a igreja. Então diga comigo, diga assim, ó, então, um só crente não é a igreja. Diga, porque a igreja é um corpo. Diga, e um corpo são vários membros. Então, quem está dizendo por aí que é a igreja, está falando besteira. Que a igreja é um corpo, que tem vários membros. Você sozinho não é a igreja. Nós, no plural, somos a igreja. Nós, no plural, somos a, no singular, que a igreja é uma só, a igreja. Está claro ou não está claro? Colossenses 1, 25. Eu, Paulo falando, eu fui feito seu ministro segundo a dispensação de Deus. Dispensação quer dizer vontade.
que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Diga, qual palavra? Alguém sabe qual palavra que ele foi para cumprir? Vocês já ouviram aqui, hein? Olha lá, Colossenses 1:25, tem que ler e entender. Fui feito seu ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco. Fui feito seu ministro para cumprir a palavra de Deus. Qual palavra que tem que se cumprir, o que ele está dizendo? Alguém lembra? Isaías, quem falou? Isaías 42:6. Tá claro? Ó, já não é mais 10 minutos, já vai ser 12. Tá vendo o que vocês fazem comigo? Olha lá. Esse é um problema de vocês. Olha lá o que vocês fazem comigo. Isaías 42, olha lá. Versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Eu te tomarei pela mão. Eu te guardarei e te darei por aliança do povo para a luz dos gentios. Quem mandou você não saber? Tem que explicar de novo. Ó. Atos 13, olha lá. Ó. 2 minutos. Ó. Atos 13, versículo 47. Pois, Paulo falando, pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios. O que Paulo está citando? Isaías 42:6. Então, em Colossenses 1:25, quando ele disse, para cumprir a palavra de Deus, ele está se referindo a Isaías 42:6. Está claro ou não está claro? O MGA aqui é como se fosse um seminário. Só que não um seminário teológico desses boca aberta aí. Um seminário profético apostólico. Amém? Colossenses 1:26. Circule aí. O mistério. Colossenses 1:26. Circule o mistério. O mistério que esteve o quê? No tempo da lei, né? No tempo da lei. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações. E que circule agora. Circule só o agora. Marca na sua Bíblia aí. Agora quer dizer nessa nova aliança. Agora quer dizer em Cristo ou em graça. Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles, olha a soberania. Circule, Deus quis. Circule aí, Deus quis. Isso aqui é predestinação, soberania. Colossenses 1:27. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Diga bem forte, qual é o mistério entre os gentios? Olha lá, Colossenses 1:27. Ó. Cristo em vós, a esperança da glória. Diga, Abba, Pai. Qual que é o mistério? Cristo lá no céu? Cristo aonde? Cristo em nós, é a esperança da glória. Colossenses 1:28, vamos terminar em menos 10 minutos. Né? Colossenses 1:28. A Ele, circule a Ele, ou seja, a Cristo. A Ele anunciamos, admoestando a alguns homens só, amém? Só os que estão aqui na congregação. O que Paulo disse? A todo homem. Colossenses 1:28. A ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem como? Perfeito em Cristo. E onde é que entra aí Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, hein? Se Paulo diz que todo homem está como? Perfeito em Cristo. Tu és perfeito, tu és perfeito, perfeição irremovível, mora em teu espírito, tu és perfeito. Está claro ou não está claro? Quem recebe, hein? Essa é a graça e esse é o apostolado. Agora você quer ver os pregadores da lei não aceitar? Você quer ver eles não aceitar? Comece a falar para um bandido, para um ladrão, que ele está perfeito em Cristo. Se ele é ladrão, assassino, bandido, maconheiro, traficante. E agora? Por isso que chamam eles de pecadores. Porque não consegue ver eles em Cristo. Aí colocaram um pedágio. Escapou. Colocaram um pedágio para estar em Cristo. Qual que é o pedágio? Tem que vir aqui na frente e aceitar Jesus. Está pago? Não. Tem que se batizar nas águas. Está pago? Não, ainda não está pago.
Tem que tomar a Santa Ceia. Já agora está pago, né? Não está pago ainda não. Tem que fazer um jejum. Agora está pago, né? Não está pago ainda não. Ainda tem campanha, tem corrente, tem sacrifício, tem fogueira santa. Mas que pedágio caro, hein? Para estar em Cristo. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Se tornou. As coisas velhas já passaram. Tudo novo se tornou. Agora, quem é que pega isso por aí que você conhece, hein? Tem igrejas aí que tem 100 anos. Eles pregam isso? Tem igrejas milenares, centenárias. Agora eu te pergunto, está escrito ou não está escrito? É mentira, estou aumentando, estou tirando, é interpretação minha, eu que acho, eu que penso assim, ou de fato está escrito assim? E por que eles não pregam o que está escrito? Quer que eu dou os nomes? A lista é grande, hein? Vou resumir. Por que o sistema evangélico não prega o que está escrito? Por que inventaram o pedágio de aceitar Jesus? Por que inventaram o pedágio de se batizar nas águas? Por que inventaram o pedágio da Santa Ceia, o pedágio do jejum? Por que inventaram pedágios para estar em Cristo? Sendo que Paulo não falou nada disso. Eu tenho a resposta. Para dar a glória para o homem. E dando a glória para o homem, tira a glória do que Jesus fez na cruz. Você está salvo porque você aceitou Jesus. Você está salvo porque você se batizou. Aí ele cresce. Quando, na verdade, você está salvo porque Jesus morreu por você. Você está salvo porque Jesus te deu a vida eterna. Você está salvo porque Jesus te reconciliou com Deus. Esta é a graça. E esse é o apostolado. Ou só eu entendo isso? Por isso que no nosso canal no YouTube, procura lá depois, ó. Procura no YouTube, a teologia tradicional está equivocada. Para não errar o endereço, coloca o tema, a teologia tradicional está equivocada, escreva Ministério Graça e Apostolado. Já cai direto na mensagem. Procura no YouTube, ó, a teologia tradicional. Nunca ninguém pregou essa mensagem. Eu fui o primeiro. Depois outros copiaram por aí. Não quero uma glória, mas é uma verdade. No YouTube, a teologia tradicional está equivocada. Teologia, batista, assembleia, católica, metodista, presbiteriana. A teologia tradicional está equivocada. Ministério, Graça e Apostolado. Ouve lá, depois você me fala. Vamos terminar aqui? Colossenses 1:28. Terminando em 1 minuto. A ele anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que, sublinha, apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E para terminar, para isto também trabalho combatendo, que não é fácil falar a verdade, né? Combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Nos meus livros eu ensino tudo isso. Os meus livros explicam a graça e o apostolado. Você não consegue entender a Bíblia sozinho. Tem pessoas que têm dificuldade. Você não consegue entender sozinho. Você lê, você relê, mas não consegue entender. Tem versículo que Paulo falou, você não entende. Meus livros explicam, ensina a revelação da graça e do apostolado. É só adquirir e vai facilitar muito. Amém? Senhor, graças te dou por essa noite, pela tua graça e por este apostolado. Obrigado pelo Espírito Santo que nos dá entendimento e sabedoria e revelação. Que os teus anjos nos levem em paz para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que os teus anjos guardem a todos que assistiram, que compartilharam, que participaram desse ensino bíblico, profético e apostólico. Anjos estejam em seu favor para a glória de Deus. Haja saúde e prosperidade em sua vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Cadê as palmas maravilhosas para Jesus? Cadê? E não esqueça sábado agora, dia 18, sábado agora, dia 18, hoje é dia 15.
Sábado agora, dia 18 de junho, às 8 horas, 6 horas da tarde, aqui no MGA, culto de oração profética. Sábado agora, dia 18. Não esqueça o que o Espírito Santo disse, hein? Não há ninguém que não precise de orar. Não há ninguém que não precise de oração. Graça e paz e até sábado. Palmas ao Senhor. Até sábado pela fé. Glória a Deus.